conduzindo em oração, e que aqui coloquemos os nossos temores, nossos medos, nossas angústias, e encontremos no Senhor o alento, o descanso, a confiança, a lembrança das promessas do nosso Deus que se cumprem no nosso Redentor, Jesus Cristo, que já veio, que já nos resgatou, que realizou uma obra perfeita, única, suficiente, para que tenhamos o perdão dos nossos pecados, para que sejamos adotados na família de Deus, inseridos no corpo de Cristo. Então, que nessa noite o nosso Senhor Jesus seja exaltado, que a palavra dele nos traga instrução. O Santo Espírito do Senhor fale conosco nessa noite e nos conduza em tudo quanto formos realizar aqui, e tudo seja para a honra, para a glória do nosso Senhor, do nosso Salvador. Então, sejam bem-vindos, os irmãos que já estão aí nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Deus abençoe cada um. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor a nossa gratidão por essa noite especial, por essa quinta-feira, por essa programação, por tudo quanto o Senhor tem realizado em nossas vidas. Vamos orar. Bendito Deus, eterno, soberano, Criador, Tu és, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Não há nada nem ninguém que se compare a Ti. Tu és sempiterno, eterno, e o Teu reino persistirá, existirá de eternidade em eternidade, porque Tu és Deus de eternidade em eternidade. E nós Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de fazermos parte desse grande projeto redentivo do Senhor, de nos incluir, de incluir todos nós gentios nessa grande história da redenção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou de fora, o Senhor nos deu Cristo. Obrigado porque o Senhor nos convenceu pelo Teu Santo Espírito, nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e aplicou de maneira generosa, graciosa, a obra redentora de Cristo em nossos corações, nos transformando, nos trazendo perdão para os nossos pecados, nos justificando diante dos nossos crimes cometidos contra a Tua lei, que nos levariam a juízo e a condenação. Mas muito obrigado, Senhor, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. E essa declaração da Tua palavra de que somos mais que vencedores é porque Cristo venceu todos os inimigos da igreja. Venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo. E derramou toda essa vitória sobre o Teu povo, aqueles a quem o Senhor chamou de antemão. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, que aqui o Senhor nos dê da Tua palavra, que aqui o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos as verdades, os desafios da Tua palavra, que o Senhor quebrante o nosso coração, para que a Tua palavra encontre uma boa morada, que sejamos praticantes de tudo quanto aprove ao Senhor, e soubéssemos a respeito do Teu Evangelho, a respeito de quem o Senhor é, a respeito de quem nós somos, a respeito da grande salvação em Cristo, a respeito da Tua segunda vinda,
a respeito do novo céu, da nova terra. Muito obrigado, Senhor. O Senhor não nos deixou na escuridão, mas nos revelou aquilo que poderíamos conhecer do teu caráter, aquilo que deveríamos saber sobre como, uma vez que agora somos transformados, devemos então viver para a glória do Senhor, para o teu inteiro agrado. Nos ajuda a tomarmos, Senhor, uma postura madura, adulta na vida cristã, um comportamento santo, mas por causa das perspectivas santas que temos em nossa mente. Molda a nossa mente, molda as nossas convicções, molda aquilo que queremos, molda aquilo que almejamos, que desejamos, que buscamos, molda aquilo que fazemos, aquilo que praticamos. Para que em tudo, Senhor, quanto somos, sejamos teus. Nós oramos com gratidão e nós colocamos a nossa alegria diante do Senhor, pelos teus poderosos feitos redentivos, porque o Senhor tem feito em Cristo todas as coisas novas. Obrigado, Senhor. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 31. Mais uma vez, primeiro aos Coríntios, do verso 12 ao verso 31. Assim é a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres,
depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Amém. Bom, meus irmãos, uma das grandes dificuldades que nós, cristãos recentes, nós cristãos modernos, a grande dificuldade que temos é de conseguir conciliar teoria e prática, conseguir solucionar o distanciamento daquilo que aprendemos da Escritura com aquilo que devemos obedecer da Escritura. Obviamente, devemos obedecer tudo quanto a Escritura nos instrui a obedecer. Mas é aí onde está a grande dificuldade. Logo quando eu comecei o ministério, um dos irmãos da primeira igreja que pastoreei chegou para mim e disse: pastor, por favor, me ajude. Espero que o senhor consiga me ajudar. E eu disse: meu irmão, nós estamos aqui para isso. E ele disse: pastor, eu quero que o senhor me ajude me explicando, me dando o caminho, as diretrizes de como que eu coloco em prática tudo aquilo que eu li e aprendi da Escritura Sagrada. Tudo aquilo que eu aprendi corretamente. Me instrua naquilo que eu aprendi erroneamente e me ajude a colocar em prática aquilo que eu aprendi corretamente. E esse é um pedido muito honesto. Muito honesto. Se você parar para pensar, talvez essa seja uma das suas dificuldades. Nós somos uma igreja gigantesca no Brasil, não me refiro à igreja presbiteriana, me refiro ao movimento evangelical brasileiro. Somos uma igreja muito grande, compomos uma população superior à de muitos países juntos, nós compomos uma população ainda maior. E por quê? A grande pergunta é por que a nossa geração, nosso povo aqui no Brasil, os crentes em atuação no Brasil, não conseguem, pela pregação do Evangelho, mudar as estruturas que existem dentro das mazelas sociais do nosso país. Qual a grande dificuldade? E a grande dificuldade é prática. A grande dificuldade é colocarmos tudo quanto nós recebemos do Senhor em prática, em serviço. Um filósofo e teólogo chamado James Smith, ele é um filósofo canadense, um filósofo canadense, e ele diz algo muito interessante. Ele faz uma crítica, embora ele seja um neocalvinista, ele faz uma crítica a esse movimento. Ele diz que, embora nós tenhamos uma teologia muito boa, muito saudável, nós falamos pouco sobre o valor da igreja na formação das características de um cristão, para que ele sirva com qualidade fora do espaço da congregação, para que ele sirva a Deus no mundo, para que ele tenha uma vida cristã pública. Essa é uma grande dificuldade que nós temos, de dialogar publicamente com as pessoas, de servirmos as pessoas, de enxergarmos as pessoas como objeto da nossa ação, da nossa atitude cristã para com elas e do nosso testemunho. Francis Schaeffer fala algo interessante a respeito da evangelização e da vida cristã como um todo. Ele diz que a evangelização e a vida cristã se dá em 3 modos interligados. Primeiro, o que eu chamo de persuasão, é de sabermos muito bem argumentar, apresentar, explicar e aplicar a palavra de Deus nos nossos diálogos com as pessoas, e ele chamou isso de persuasão. O segundo, ele diz que a persuasão por si só ela não tem eficácia, porque ela precisa de um outro elemento, que é o que ele chama de vida, que é justamente toda essa argumentação que a gente precisa
nos diálogos, apresentar para as pessoas, todo esse conteúdo ele precisa ser visto, precisa ser prático, precisa ser compreensível na prática e não apenas na argumentação. É por isso que ele chama isso de vida. É preciso ter vida cristã para evangelizar. E essa é uma grande lacuna entre os evangélicos brasileiros. Não apenas a falta de conteúdo, mas a dificuldade de aplicar, de colocar em prática esse conteúdo que já é pouco na vida. E aí, para completar, Schaeffer fecha, né, esse tripé, esse bloco de 3 camadas, né, a persuasão, a vida, e como não somos nós quem convertemos as pessoas, e também não somos nós meramente, tá, que somos responsáveis pelo nosso processo de santificação. Nós precisamos do Espírito Santo o tempo todo para continuar nos instruindo, para continuar nos alertando a respeito dos elementos da vida onde a gente deixou de fora o Evangelho, deixou de fora a Escritura, e constrói esses elementos da nossa vida, desenvolve esses elementos da nossa vida com preceitos de outras fontes que não da Escritura Sagrada. E aí nós temos uma vida defasada, deficiente, em desarmonia com o Evangelho de Cristo. Mas justamente por essa dependência do Espírito Santo, que o terceiro elemento, a terceira camada dessa coluna é a oração. É uma vida de oração, porque a oração é o exercício de maior humildade que um cristão pode apresentar diante de Deus. Qual é a prática cristã que mais reflete a humildade de um crente diante do seu Senhor? É a oração. Porque é na oração que nós já começamos chamando o nosso Senhor de Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor e nós o servimos, reconhecendo que Ele é grande, que nós é quem somos pequenos, reconhecendo que Ele se basta, mas que nós somos carentes, somos faltosos, não temos em nós mesmos autossuficiência. Por isso a necessidade de oração. E trazendo de volta aquilo que James Smith chamou, falou, que nós deveríamos valorizar a igreja como um espaço de amadurecer as virtudes cristãs na nossa vida, para que a gente saia das paredes eclesiásticas e inunde a vida dos outros com o Evangelho de Cristo Jesus. Ele traz uma imagem muito importante a respeito da igreja, e ele chamou a igreja de uma incubadora. Você já viu uma incubadora? Geralmente a gente encontra incubadoras em granjas, né? A pessoa coloca os ovinhos ali dentro da incubadora, dentro daquela estufa, e ali aquele conteúdo do ovo vai sendo formado para que gere um pintinho e ele possa quebrar ali aquela casca e sair, desenvolver, né? E ser tudo aquilo que aquele conteúdo líquido daquele ovo se transformou, para que ele atinja um potencial e se torne o que ele tem que ser. E a igreja é essa incubadora, onde os crentes, os cidadãos do reino de Deus, ali naquele espaço, são formados ao redor da pregação da palavra, do estudo da Escritura e do serviço mútuo, crente para crente, admoestando uns aos outros, a partir dos exercícios mútuos de edificação, de desenvolvimento da fé cristã, da espiritualidade da vida cristã. O que nós precisamos enxergar é uma igreja que ela, entre todos os espaços da sociedade, é ela que tem as virtudes, as melhores e maiores virtudes que precisam ser aprendidas, interiorizadas e praticadas, desenvolvidas e praticadas pelos cristãos. Então, a igreja tem esse papel importantíssimo. Isso era algo que os coríntios não estavam compreendendo. Eles não estavam compreendendo
que a igreja é o corpo de Cristo, não estavam entendendo que ali era aquele espaço para o desenvolvimento total da igreja, das potencialidades que a igreja tem para desenvolver, que Deus imprimiu na igreja para que ela desenvolvesse, mesmo a despeito do pecado, mesmo a despeito de suas falhas, mas tudo quanto a igreja pode se desenvolver enquanto está aqui nesse espaço, lutando contra o pecado, a igreja ela tem no Espírito Santo de Deus, na palavra de Deus, todas as condições para que ela se desenvolva em tudo aquilo para qual o Senhor a designou para servi-lo aqui nesse mundo, servindo uns aos outros e servindo a Deus no mundo. E os coríntios não compreendiam isso. E entre muitas falhas da igreja de Corinto, nós não vamos ter tempo para fazer uma retrospectiva hoje aqui, eu vou fazer apenas uma contextualização, mas essa igreja ela tinha uma deficiência, entre muitas deficiências, em relação à comunhão, em relação ao se encontrar, ao congregar, ao enxergar o outro e esse outro ser alvo do seu serviço. E enxergar que é nesse serviço que nós nos desenvolvemos. Então, havia um individualismo muito marcante na igreja de Corinto e que também é muito marcante, muito presente na igreja dos nossos dias. Não é à toa que nós temos em muitos movimentos evangélicos brasileiros a ênfase, a centralidade daquela igreja em volta dos carismas, dos dons sobrenaturais, das manifestações sobrenaturais. Corinto não era diferente. E havia sérios prejuízos nisso. E um dos prejuízos era que havia alguns crentes que se achavam superiores a outros, porque falavam uma língua, porque foi usado por Deus em algum momento para curar alguma pessoa, ou naquela fase ainda em que, de fato, o Espírito Santo estava agindo no meio da igreja de maneira extraordinária, de maneira ainda mais sobrenatural do que age nos dias de hoje, porque não havia o cânon bíblico fechado, entregue. Haveria ainda muito desenvolvimento do conteúdo bíblico. É por isso que essas evidências, para que o evangelho se expandisse de maneira mais rápida, para que o mundo gentílico tomasse conhecimento rápido a respeito do evangelho, para que a igreja de Jerusalém entendesse que ela não era povo exclusivo de Deus e que ela tinha que pregar para os lugares mais longínquos. O Espírito Santo de Deus era muito mais atuante em relação aos carismas, e é por isso que Corinto tinha esses dons ainda em vigor, o dom de cura, o dom, alguém que era portador desse dom. Como nos nossos dias o evangelho já está em expansão, já chegou às regiões mais longínquas, se você duvida disso, imagine Jesus dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra, e chegou ao Brasil. Você quer um lugar mais longínquo que esse, de onde a igreja de Jerusalém, que foi o grande ponto de partida missionário, o evangelho chegou aqui, chegou até você, chegou até mim, e continua se expandindo. Então não há mais a necessidade de tanta evidência sobrenatural, de uma perspectiva de uma vida cristã que acontece através de evidências extraordinárias, mas aqui em Corinto ainda acontecia essas coisas. E porque ainda acontecia, muitos crentes achavam que isso era uma superioridade de poderes, de virtudes sobrenaturais. E esses que tinham essas virtudes, eles se achavam superiores àqueles que serviam de maneira mais simples. E o resultado foi drástico, porque a própria ceia do Senhor foi prejudicada na maneira como eles se reuniam para celebrá-la. Porque não era mais ali o resultado da obra redentora de Cristo, que é o nascimento de uma igreja, de um povo, do povo unido, em comunhão com Ele. Mas uns que comiam a ceia separado de outros, porque esses se achavam superiores àqueles.
E Paulo precisa, então, regrar a maneira como eles enxergavam os dons, a maneira como eles enxergavam os serviços, a maneira como eles enxergavam a atuação do Espírito Santo na vida deles, para que eles se empenhassem naquilo que de fato era importante ao desenvolvimento, crescimento e edificação da igreja. Os serviços mútuos de edificação. Então, muito bem. Diante dessa tamanha infantilidade dos coríntios, da tamanha infantilidade da igreja evangélica brasileira em relação aos dons, eu vou propor alguns pontinhos aqui para a gente ir refletindo devagarinho e aprendendo do Senhor. Primeiro, os versos 12 e 13. Paulo vai dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E aqui a primeira coisa que Paulo precisa fazer é mostrar a verdadeira atuação do Espírito Santo. Não na promoção de um circo de esbanjamento de poderes, não para enaltecer determinadas figuras. Esse não é o papel do Espírito Santo. Para que homens e mulheres se sintam poderosos. Mas o papel do Espírito Santo, a atuação fundamental, principal do Espírito Santo é mostrar como que, por um milagre, pela obra redentora de Cristo, esse grande milagre proporcionado por Deus, nós nos tornamos um corpo, um só corpo. Essa é uma das metáforas mais belas do apóstolo Paulo para falar sobre a igreja do Senhor. Um corpo. Não vários corpos, não um sentimento de individualidade, mas de alteridade, de olhar para o outro, de se sentir um com o outro. Essa é a principal ênfase do apóstolo Paulo aqui, em todas essas passagens, do capítulo 12 ao 14. Aqui no versículo 12, Paulo, ele já de cara destaca aquilo que é o seu argumento central. Ele diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Cristo fez isso em nós. Ele, sendo a videira, e nós os ramos enxertados nele, dentro desse corpo, onde ele é a coluna vertebral desse corpo, onde dele saem todos os tendões, saem todas as ligações nervosas, onde nele saem todos o sistema circulatório desse corpo, onde a partir dele foi todo esse sangue que gera vida para esse corpo, mas todos só têm vida porque estão enxertados nessa videira que é Cristo. Por isso Paulo traz essa metáfora belíssima, é um corpo, e de Cristo, ele que é a coluna, ele que é a medula, que produz as células, todas as células vitais para a existência, para a sobrevivência desse corpo, esse corpo unido, instalado, unificado em Cristo. Ele vem no verso 13 e diz, pois em um só Espírito, e isso é extremamente crítico para aqueles crentes, porque eles faziam absurdos e diziam que tudo isso era em nome do Espírito Santo. Paulo faz uma crítica duríssima à igreja de Corinto, no versículo 3 desse mesmo capítulo. Paulo diz assim, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aqui Paulo deixa muito claro quando é uma falsificação da ação do Espírito Santo e quando é uma ação legítima do Espírito Santo. E a crítica de Paulo aqui é que, em meio a todo aquele circo que acontecia no culto em Corinto, todo mundo falando em uma língua indiscernível,
o que corrompe completamente o propósito do culto, que é o discernimento, a compreensão de que em cada um daqueles elementos litúrgicos a gente vai sendo ensinados a respeito da obra redentora de Cristo. E que é que adianta acontecer algo se é indiscernível, incompreensível? Então, Paulo diz que o resultado disso é que tinha pessoas lá que supostamente falavam pelo Espírito Santo, mas o resultado era que as pessoas elas saíam horrorizadas daquele espaço, tendo em suas mentes uma convicção com o resultado de que Jesus, o Deus daqueles crentes ali, era um louco, era um perturbado, era um Deus louco, um Deus amaldiçoado. Então, uma pessoa saía do culto no templo de Diana, ou, aliás, no culto de Apolo, que havia um templo lá na cidade de Corinto, vinha para um culto cristão, e quando chegava lá, a coisa era tão bagunçada, tão indiscernível, que ele raciocinava assim: quando eu estava lá no culto em Apolo, eu entendia as coisas, mas eu vim conhecer esse tal desse Deus Jesus aqui, e ele é louco. E essas pessoas aqui que estão cultuando ele são tudo um bando de loucos, um bando de doido. Mas Jesus aí, eu não quero nada com ele, não. Eu prefiro ficar com Apolo. Era esse o grande efeito daquele culto bagunçado, estranho, incompreensível, indiscernível da igreja de Corinto. Paulo, então, é crítico aqui. Ele diz: pois, olha, gente, presta atenção, porque a igreja de Cristo, a igreja que está enxertada no Senhor Jesus Cristo, ela está enxertada por um só Espírito. Não é que há um Espírito Santo mais poderoso para um Espírito menos poderoso para outro. Não, é um só Espírito. Para os propósitos do Espírito Santo, que é a edificação da igreja do Senhor Jesus. Ele diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, ou seja, batizado aqui é a ideia de inserido nesse corpo. É como se o Espírito Santo pegasse você, que era um incrédulo, um pagão, um gentio, e ele enxertasse você no corpo de Cristo, convencesse você dos seus pecados, convencesse você que o Salvador é de fato Jesus Cristo, e você então passa a crer, vem a fé pela ação do Espírito Santo. Paulo diz que isso acontece e o resultado disso é que você é inserido, acrescentado dentro desse corpo. Mas quem acrescentou foi o mesmo Espírito Santo que acrescentou os outros irmãos que nós temos, que são capacitados com dons diferentes dos nossos. O mesmo Espírito. Aqui Paulo rompe com o mérito de qualquer um, o orgulho meritório de qualquer crente, de se achar superior porque foi dado por Deus a capacidade de fazer isso e não aquilo que pode ser considerado superior por uma visão errada do corpo de Cristo. Paulo rompe com isso, dizendo: olha, foi o mesmo Espírito que fez isso com vocês. Do mesmo jeito que foi o mesmo Espírito que inseriu vocês no corpo, foi o mesmo Espírito que capacitou vocês com dons diversos para edificação mútua e total da igreja do Senhor. Muito bem, deixa eu caminhar um pouquinho mais rápido aqui. Paulo agora vai mostrar que, primeiro ele é como se ele tivesse colocado a moldura, né? Imagine um quadro, o quadro começa com a moldura. A moldura é Paulo mostrando que é a verdadeira operação do Espírito, logo de cara. Quer dizer que a verdadeira promoção do Espírito Santo é a unidade na igreja. Tudo que acontece na igreja, pela obra do Espírito Santo, é pensando na coletividade, pensando no todo, no crescimento de todos. Para que ninguém chegue na linha de chegada da fé e os outros fiquem para trás. Segundo, Paulo vai mostrar que essa unidade ela é marcada por uma diversidade, que é natural haver diversidade dentro dessa unidade que é a igreja do Senhor Jesus. E ele vai traçar os seguintes argumentos, do verso 14 ao 20, ele vai dizendo assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos.
Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Paulo mostra aqui que há, de fato, uma grande diversidade. Mas essa diversidade ela é marcada também por uma proporção, por um equilíbrio. Ninguém tem mais poderes do que outros na igreja. É preciso falar isso, porque tem gente que pensa que aqueles que são irmãos ordenados, né? Ordenado ao ofício pastoral, ordenado ao ofício presbiteral, ordenado ao ofício diaconal, esses são mais poderosos, mais cheios da unção, do poder de Deus. Bobagem. Paulo deixa muito claro que não tem ofício, serviço, ministério na igreja que seja superior a outro. Da mesma forma que é necessário ter membros do corpo de Cristo ordenados para servirem na liderança da igreja, existem aqueles que são crentes não ordenados, que têm funções no corpo tão importantes quanto as funções exercidas pelos líderes da igreja. Então, não é uma questão de clericalismo e anticlericalismo, né? Clericalismo só a elite, os oficiais da igreja, quem fazem, quem servem, quem são os capacitados, e os membros não ordenados não podem servir. Isso é uma bobagem. Da mesma forma, também é uma bobagem pensar que só os membros fazem alguma coisa e a liderança não tem valor para a igreja cristã. Paulo deixa muito claro, é um equilíbrio, é uma diversidade proposital do Espírito Santo, mas há um equilíbrio proporcional também do Espírito Santo, para que a igreja não tenha deficiência de nada. Agora, se o Espírito Santo é o mesmo que Paulo está dizendo aqui, que atuou na igreja de Corinto e que atua na igreja presbiteriana de Cajazeiras, por que ainda há deficiências? E o motivo é o que Paulo vai descrever aqui, com essa imagem da visão desequilibrada do corpo de Cristo. Aquela busca desenfreada por ter alguns dons que são colocados em evidência, que é bobagem colocar dom em evidência, nenhum é superior ao outro, todos estão em evidência para a edificação da igreja, mas justamente por aqueles dons que aparentemente são mais visíveis, são aqueles mais buscados pelas pessoas. E aqueles que não conseguem atingir esses dons, porque não era o propósito de Deus que todos os membros de igreja fossem líderes, por exemplo, eles acabam se frustrando e se colocando numa posição inerte, infrutífera, inoperante no reino de Deus, na igreja de Cristo. E Paulo vai nos ajudar a entender como é que essa falha acontece. Ele diz assim, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Imagine isso, meus irmãos. Imagine um corpo que é só olho. Tem pessoas que têm olhos muito bonitos. Não é o meu caso. Pessoas que têm olhos grandes, mas grandes dentro de uma proporção bonita, que tem contornos bonitos, que não tem manchas, olheiras, que tem cores diversas, olho cor de mel, olho cor verde, olho azul, olhos castanhos, olhos pretos, olhos expressivos, que esbanjam beleza. Mas imagine um olho, eu tenho 68 quilos. Imagine se eu andasse por aí sendo 68 quilos de olho.
de puro olho, seria uma aberração, seria feio. Mas as pessoas poderiam dizer, mas é um olho. Todo mundo não tem um olho? Mas ninguém tem um olho de 68 quilos. A lógica de Paulo é, se todas as pessoas dentro da igreja tiverem apenas o mesmo dom, elas vão ser como um corpo que só tem olho. Cadê o olfato? Cadê a audição? Cadê o paladar? Cadê os membros para pegar, para agarrar coisas? Cadê os pés para sustentar, para correr, para andar? Cadê as pernas para dar movimentação, velocidade? Cada parte do nosso corpo é igualmente importante. E ao perder qualquer parte do nosso corpo, nós ficaremos deficientes de mobilidade, deficientes de comunicação, deficientes de percepção da realidade à nossa volta. A perda de qualquer membro, você perder o dedão do pé, vai comprometer o seu equilíbrio. Então, qualquer coisa que você perca vai ser uma falta em alguma área da sua vida. Do mesmo jeito é na igreja. Se as pessoas que receberam capacitações de Deus para servirem numa área, mas elas querem de maneira rebelde servirem em outras, aquelas áreas às quais elas foram chamadas pelo Espírito Santo para servir, ficarão deficientes na igreja. E aí outras pessoas vão observar aquela deficiência e vão ter que sair dos seus lugares onde o Espírito Santo os colocou para tentar suprir aquela ausência. Mas ao saírem da condição a qual o Espírito Santo os colocou, das suas capacidades específicas, eles vão deixar deficientes aquele espaço, aquela lacuna. E aí onde é que está o grande desequilíbrio? Aí onde está o grande problema da falta de prática na igreja. As pessoas não conseguem identificar os seus lugares de atuação e servir. Isso havia em Corinto, mas havia em Corinto um problema maior, era um orgulho baseado em alguns dons mais evidentes, como línguas e profecias, em detrimento de outros tão importantes quanto esses no período da igreja primitiva. E a igreja de Corinto, então, por causa dessa fixação por alguns dons, ela se tornou uma das igrejas mais deficientes de toda a história bíblica, talvez de toda a história da antiguidade cristã. E só não é pior, porque na história do cristianismo houve e há igrejas que ainda são piores do que Corinto, ainda conseguem ser piores do que Corinto. A igreja evangélica brasileira, em sua maioria, há exceções, mas em sua maioria, ela é uma Corinto piorada. Tá? Não é difícil de perceber isso, não. Então, Paulo está falando de diversidade, mas ele está falando de uma proporção, de um equilíbrio. Essa diversidade que há, onde todos têm trabalho, e todos trabalham pelo todo, e não para si mesmos. Então, quando você imagina o seu corpo, e para que os seus pés não tropecem, não tombem, para que você não arraste o seu dedão no chão, os seus olhos são muito importantes. E olha a distância que um está do outro. Seus olhos lá na parte superior do seu corpo, seus pés lá na extremidade inferior, e você precisa dos seus olhos para que você não tropece numa pedra, para que você não caia num buraco, para que as suas pernas andem em equilíbrio, você precisa dos olhos. Da mesma forma, os olhos, se eles contemplam algum lugar e querem chegar naquele lugar que contemplaram, eles não poderão chegar lá se não forem pelas pernas e pelos pés. Os olhos não vão criar pernas e pés e saírem andando, arrastando o corpo. Eles precisam das pernas e dos pés que já estão lá. Agora imagine se os olhos
contemplam, você está num deserto necessitado de água e você encontra a 100 metros de você um oásis. Água brotando, jorrando, palmeiras, água de coco. Seus olhos encontram ali, visualizam, vislumbram. Está ali a solução. Aí as suas pernas rejeitam levar o seu corpo até lá, porque as pernas queriam seu olho. Porque as pernas queriam ver. E qual é o resultado dessa rebeldia das pernas? É que você estaria a 100 metros do oásis, seus olhos estariam vendo a água e você morreria de sede. Esse é o grande resultado do desequilíbrio. Quando na diversidade da igreja, as pessoas transformam a diversidade em individualidade e trabalham para si mesmas e não trabalham para o todo. O corpo, então, sofre deficiências ali. É desnutrido ali. E chega a morrer. Então, o membro, Paulo vai mostrar que ele tem valor, mas esse valor é a medida que ele serve para o corpo. O que é que adianta você ter um braço e esse braço ele gangrenou, está morto, não circula mais sangue ali, ele apodreceu, e o que é que tem que fazer? O que é que acontece com um membro de alguém, de um corpo que entrou em gangrena, que morreu? Se não for cortado, ele vai apodrecer todo o resto do corpo. Ele vai multiplicar essas bactérias que mataram esse membro. Esse corpo tem que ser arrancado. Ele não tem valor se ele está no corpo e ele não cumpre as suas funções. Paulo deixa muito claro isso. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não tem sentido. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. A lógica de Paulo. Há uma grande diversidade. Há muitos membros. Mas todos servem para a edificação do mesmo corpo. Então, precisa entender isso muito bem. Existe uma unidade, mas essa unidade ela é marcada pela diversidade. Diversidade de serviços, mas o propósito é o mesmo. Todo equilíbrio, todos esses membros cooperando para a edificação, para o crescimento desse corpo todo unido. Terceiro e último, do verso 15 ao 31, a leitura é um tanto extensa, mas eu vou resumir o que Paulo vai dizendo, e ele vai mostrando que essa incapacidade de enxergar a diversidade dentro dessa unidade, e vice-versa, né, a unidade na diversidade, o resultado é a criação de vários complexos. Quais complexos são esses? Verso 15 e 16, vai dizendo: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo, né? Deixa de ser do corpo. É aquela lamúria de muitos crentes, né? Eu só vou para a igreja se eu for para pregar, para ser professor de escola dominical. Eu só vou para a igreja se eu for tocar no Ministério de Louvor. Se eu não for, eu não vou. Eu não tenho outro lugar para servir. Eu não desejo fazer outra coisa na igreja. Essa era a lamúria, a reclamação do pé. Mas havia também um complexo de superioridade. Havia aqueles, eu não sei cantar, tocar e pregar, eu não sirvo para a igreja. Esse complexo de inferioridade. Havia o complexo de superioridade. Olha os versos 21 ao 24. Vai dizendo: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Olha aí o senso de independência, de individualidade, de autossuficiência, de soberba. Ora, eu sou olho, meu amigo. Eu sou muito mais valioso do que uma mão. Coitado seu. Tá, você é um olho, mas deixa alguma coisa espetar seu olho para você ver qual é o membro do corpo que vai chegar primeiro no seu olho para lhe socorrer. Deixa cair um
uma poeira no seu olho. Deixa cair um cílio, um fio de sua sobrancelha dentro do seu olho. Qual é o primeiro membro que vai até lá para coçar, para mexer, para tentar tirar, para levar algo para lavar? Serão suas mãos. Será outra parte. Então, esse complexo de superioridade na igreja, esse complexo de inferioridade precisa ser extinto urgentemente. Paulo vai continuando, ele diz assim: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. É óbvio. Ou como que uma mão socorre um olho. Como que naquela ilustração do oásis que eu dei para vocês, as pernas e os pés salvariam o olho, salvariam a boca, salvariam o corpo, levando o corpo até aquele oásis. Mas se o corpo chega lá no oásis pelos pés, correndo com as pernas, ele chega lá e a boca se recusa a beber a água. A boca chega lá revoltada. Não, eu quero ser pé. Me recuso a beber água. E o que adiantou o olho enxergar o oásis, os pés correrem até lá, se a boca não quis tomar água? Isso não é o problema. O corpo vai morrer do mesmo jeito. Então aí você, nessa ilustração tão simples, você vê um corpo inteiro trabalhando para algo tão simples, saciar a sede. Como que os olhos precisaram dos pés, como que os pés precisaram da boca, como que a boca precisou dos olhos e precisou dos pés, e como cada parte do corpo foi beneficiada e trabalhou em conjunto para suprir essa carência, para suprir essa necessidade. Então, o complexo de inferioridade, o complexo de superioridade precisam ser substituídos imediatamente por um senso de que a unidade da igreja é marcada pela interdependência, tá? Temos que substituir o conceito de independência por interdependência, por uma necessidade mútua, pelo reconhecimento de que você precisa de cada um dos seus irmãos que congrega lá na igrejinha que você congrega. Eu faço uma crítica àquelas pessoas que acham que elas podem ser cristãs separadas do corpo de Cristo, separadas da igreja, porque tem alguma crítica à igreja, enfim. E eu percebo que, no fundo, o que passa no coração dessas pessoas é uma arrogância alarmante, um senso de autossuficiência. Eu me basto, eu não preciso do corpo. E pior ainda, são tão autossuficientes que eles acham que eles podem servir a Jesus de maneira muito contundente, muito coerente, sozinhos. Eu me basto. Está aqui Paulo dizendo, o corpo tem muitos membros, e está o desigrejado dizendo, deixa comigo, eu substituo todo esse corpo. Eu substituo todos os membros dentro desse corpo. É aquela história do olho de 68 quilos. É uma parte arrogante de mim dizendo, eu carrego tudo sozinho. Então, no fundo, o desigrejado, ele nutre esse senso de autossuficiência, de orgulho, indivíduo. Ele não sente que nesse esforço da palavra, para se encherem a partir dos meios de graça. Paulo traz uma perspectiva completamente oposta de
de tudo isso aqui, de tudo isso que a gente observa no movimento desigrejado de hoje. Há também a necessidade de uma troca disso. Em vez de um complexo de inferioridade e superioridade, a substituição disso pela percepção de cuidado mútuo. Olha como Paulo faz isso nos versos 25 e 26. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. O que Paulo quer dizer com isso? Quer dizer que as vitórias e as lutas na igreja, elas são compartilhadas. Deixa eu trazer de novo a imagem do corpo aqui. Se você for igual eu, que sofre de faringite, de inflamação na garganta, muito corriqueiramente, eu, por falar muito, falar o tempo todo, e não só, além de ter que falar em muitas ocasiões da minha semana, eu ainda falo muito, é um defeito meu, tenho dificuldade de sintetizar aquilo que digo, eu sofro de laringite, problemas de garganta. E talvez você deva também sofrer disso. Problema de garganta inflamada, crise de garganta. E quando ela está muito inflamada, o que geralmente acontece? Você tem que tomar um antibiótico, uma medicação forte, o médico vai então e receita isso, receita uma injeção. Mas é interessante, você vai tomar essa injeção e a sua garganta que está infeccionada, está inflamada, está doendo, mas geralmente quem é que vai tomar a agulhada? Quem vai tomar a agulhada é seu bracinho esquerdo, é o seu bracinho direito, é a sua nádegazinha direita, a sua nádegazinha esquerda. São espaços do seu corpo que estão distantes de sua garganta. E são eles quem sofrem a agulhada pela garganta doente. E é assim que Paulo e a Escritura Sagrada, o Espírito Santo de Deus, que pela obra de Cristo insere e forma esse corpo, é assim que tem que ser a caminhada, nesse compartilhar de sofrimentos, nesse compartilhar de alegrias, mas também no compartilhar dos sofrimentos mútuos. Compartilhar da alegria quando um membro é honrado, compartilhar dos sofrimentos quando um membro adoece, quando um membro sofre. E tinha muito mais para falar aqui, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade, para a gente caminhar até o final, até o versículo 31. Mas como o nosso espaço aqui é dividido para dois momentos, um para a gente estudar a Escritura Sagrada e outro para a gente orar. Mas eu queria já antecipar aqui as aplicações, e numa outra oportunidade a gente caminha pelos outros versículos. Então, pastor, dentro de tudo isso, todas essas exortações de Paulo, essa metáfora belíssima do corpo, do olho falando para o pé, do pé falando para o olho, falando para a mão, como que a gente aplica isso nos nossos dias? Deixa eu fazer algumas aqui, para a gente tentar aplicar isso durante as nossas semanas. A primeira delas é que não existe cristão fora do corpo. Justamente pelo motivo de que você não se basta, de que você, fora da igreja, pensando que é um cristão, você é uma anomalia. Você é um olho gigante de 70, de 80 quilos. Você é um pé gigante que cobre todo o resto do corpo. Isso é uma deformação. Eu garanto que você iria estranhar se você visse um pé de 1,80 m pesando 95 quilos, caminhando no centro de Cajazeiras. Seria achar aquilo muito estranho. Ou uma boca num corpo, uma boca de 50 quilos num corpo de 50 quilos. Metade do corpo é boca. É uma anomalia.
Não dá para ser cristão fora da igreja, fora do corpo. É a igreja que é a incubadora dos valores, é o lugar formador das virtudes cristãs, para que a gente não ande por aí de maneira anômala, de maneira estranha, de maneira autossuficiente, arrogante. É o corpo de Cristo quem molda essas características, essas virtudes em nós, a humildade entre elas. E a humildade é desenvolvida justamente quando você olha para o seu irmão e o coloca como superior a você, fazendo aquilo que Paulo vai instruir lá na carta aos Filipenses. Porque o cristianismo é diferente das outras perspectivas. E todas as visões de mundo, sejam elas filosóficas, religiosas, políticas, elas pregam hoje igualdade. Todas as pessoas são iguais. Todas são iguais. Aí o cristianismo arrasa com isso, rompe com isso. No cristianismo, as pessoas não são iguais. No cristianismo, o seu esforço é para enxergar os outros como superiores a você. Até por isso que o corpo de Cristo, a igreja, nos ajuda a matar a nossa vaidade, a desmembrar, desfigurar o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa autossuficiência e substituir tudo isso pelo serviço ao outro. Segunda aplicação. Não existe cristianismo sem serviço. Não existe. Imagine o corpo novamente, já que tudo que Paulo falou aqui está girando em torno da metáfora de um corpo. Imagine um corpo que tudo que ele faz é viver deitado, ingerindo calorias. Imagine isso. O que acontece com esse corpo que vive deitado, ingerindo calorias? Ele vai ficar obeso. Ele vai ficar gigante. Ele vai virar uma anomalia. É por isso que no cristianismo, trazendo um conceito, um insight muito importante de um teólogo chamado Kevin Van Hooser, ele fala isso nesse livrinho aqui, fantástico, tem por título O Pastor como Teólogo Público, mas ele vai falar muito sobre a vida cristã também. E ele diz aqui que a vida cristã ela acontece em dois modos, os nominativos e os imperativos. E o que é nominal é aquilo que descreve aquilo que nós somos em Cristo. É todo o embasamento do evangelho para nós. É o alimento da palavra, é a pregação da palavra de Deus, é o momento de estudo da palavra de Deus, esse momento que a gente está tendo aqui, são todos os momentos que a igreja proporciona para que a gente nos alimente nas descobertas daquilo que nós somos em Cristo. Mas isso isso gera uma obesidade, uma desnutrição, uma obesidade, que um obeso ele é desnutrido, sim, uma obesidade, uma desnutrição espiritual, porque nós necessitamos de uma outra parte dos imperativos. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, ele diz também que essa luz deve brilhar diante de todos os homens, deve brilhar diante das pessoas. Devemos refletir essa luz diante das pessoas. Então ele diz quem nós somos luz em Cristo, mas ele diz também que nós devemos fazer como luzes, brilhar, resplandecer essa luz, que é Cristo em nós, diante de todos os homens. Então não existe cristianismo sem serviço, sem atuação, sem sermos os cidadãos do reino de Deus, atuando na cidade dos homens, cidadãos da cidade de Deus, servindo a Deus na cidade dos homens, a serviço. E esses serviços precisam ser desempenhados, bem executados, para o desenvolvimento desse corpo, para que a igreja cresça. Terceiro, não existem crentes superiores. Então, para com esse negócio de idolatrar seu pastor. Para com esse negócio de que subiu no púlpito o homem santo para pregar. O ungido poderoso para pregar. Não, subiu ali um homem pecador que necessita da graça de Deus o tempo todo.
que quando fala, é importante que nem seja ele falando, mas o Espírito de Deus através dele, como um mero, pequeno instrumento nas mãos de Deus. Só isso, nada mais. Então não tem aquele pastor que é mais ungido que o outro, aquele pastor que é mais poderoso do que o outro. Existem seres humanos caídos que Deus chama e que ele envia, mas nesse envio somos completamente dependentes dele para tudo quanto fazemos. Seu trabalho não é menos importante que o trabalho dos pastores na igreja do Senhor. E quarto, pare de arrumar desculpas e comece a servir. Pare de ficar dizendo que não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, e por isso você não serve. Por exemplo, é para você. Se você é desse tipo, você está mentindo. Mentindo. É auto-engano. Para todas as pessoas que chegam para mim e dizem, pastor, eu não sei o que fazer na igreja. Não sei como servir, onde servir. Eu digo algo muito simples. Eu digo, meu irmão, espere o culto domingo. Lá no culto, você estica o seu pescoço, abra a sua cabeça, faça igual uma coruja. Quer dizer, abra seus olhos, faça igual uma coruja. Gire a sua cabeça. Olhe ao redor de você. O que você vai ver? Você vai ver pessoas. Você vai ver gente desmotivada, gente desencorajada. Você vai ver irmãos enfraquecidos. Você vai ver irmãos rebeldes. Você vai ver irmãos carentes. Carentes de um conselho, carentes do evangelho, carentes de encorajamento, carentes de fortalecimento. Então, meu irmão, cada membro da sua igreja é um ministério diferente para você. Então, sua igreja tem 100 membros, 100 com você, você tem 99 ministérios ali. Você acha pouco? Você acha que só quem serve é pastor na igreja? Pense nisso. Então, vamos orar, vamos passar para o nosso segundo momento de oração, vamos orar. Um dos nossos motivos vai ser isso. 2020, ainda estou em 2018, né? 2020 está acabando, passou rápido, passar muito rápido. 2021 está chegando aí. Quem sabe é a hora de você enxergar tudo isso, seu papel no corpo e servir seus irmãos, para que a igreja cresça, se fortaleça, seja bem nutrida. Vamos orar por isso. Vamos orar também pela situação da pandemia no nosso país e no mundo, a chegada das vacinas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que essas vacinas sejam realmente confiáveis, que elas sejam a providência de Deus para dar uma solução para essa pandemia. Nós temos orado por isso desde o início dessa pandemia, que Deus nos traga uma solução. E aí, obviamente, nós precisamos, seria contraditório as vacinas chegarem aí e a gente ficar entristecidos por elas chegarem. Não, nós devemos confiar no Senhor, devemos confiar que Ele é o Deus de toda provisão, é o Deus que tem o ponto final para essa pandemia e Ele tem seus meios. Vamos orar aqui, pedindo a Deus que seja de fato essas vacinas que estão chegando, a provisão de Deus, a boa mão de Deus, fazendo cair, fazendo baixar essa enfermidade, essa praga no mundo inteiro, tem feito tantas vítimas. Vamos pedir sabedoria também pelos nossos líderes políticos, pelo magistrado, para que pensem no povo e não nos seus bolsos, para que pensem na sociedade, na população, no desenvolvimento, na saúde, no bem do povo brasileiro, que eles possam exercer os ofícios para os quais eles foram colocados ali por Deus, com temor a Deus, fazendo para Deus. Vamos orar, meus irmãos.